Continuando com a montagem do carburador, Venturi 26 feito a partir do 22, já está montado, não tem segredo, é só colocar ele normal. Foi trabalhado só aqui o raio de entrada e o tamanho dele aqui, né? A largura. Então temos aqui o Venturi pronto, já instalado. Aqui não tem segredo. O que você vai fazer aqui? Aqui é somente a molinha e o diafragma. Porém, eu cortei o pino para ele ficar com 11 milímetros. Senão depois eu vou ter um problema de acionamento, devido ao tamanho da haste que eu vou usar, que ela é curta. Por isso que eu tenho que cortar aqui o pino. Se eu usar uma haste longa, eu não preciso cortar, mas a curta necessita. E a medida é 11 milímetros. Você pode até usar ele todo normal, desde que a haste seja longa. Como eu não tenho haste longa, eu tenho que cortar o pino. Agora eu vou prosseguir com a montagem da base. Uma observação: eu tenho do lado de cá o gicle de lenta, e ele desce aqui o canal e vai sair neste furo. Eu tenho aqui esse rasgo que vai daqui até o furo de progressão lá. Então eles têm que ficar aqui assim. Se fosse a base antiga, aqui eu teria o parafuso da mistura saindo aqui, bem na reta do gicle de lenta. Porém, essa aqui é uma base moderna que eu abri para 34 a borboleta. Então, vem para cá o parafuso que regula a mistura. Montado no carro, em vez de eu ter os parafusos de mistura aqui, eu passo a ter eles pela frente. E isso foi possível porque mudou, olha lá, ó. Ele pega lá no canal e traz para cá. Por isso que eu tenho aqui o parafuso de mistura, ele foi passado para frente. A gente vai ter essa visão lá no carro. Para regular a mistura vai ficar mais fácil, porque vai estar aqui o parafuso, em vez de aqui. É essa modificação que foi feito aí da base antiga para a moderna. E a questão desse furo aqui também, na borboleta. Aqui eu fiz um furo de 1 milímetro. Mas eu vou abrir ele para 1,5 milímetro. Para mim poder ter uma marcha lenta próxima aí já de 850 RPM. Para mim não ter que abrir a borboleta. Então ela vai trabalhar fechada. E o que vai regular a marcha lenta vai ser esse furinho aí, para poder manter uma marcha lenta aí próximo dos 900 RPM sem abrir muito, ou de preferência não abrir a borboleta. Isso só é possível porque essa base aqui ela tem um funcionamento diferente da base antiga, por isso que tem um furo e a borboleta é fina. É uma outra, vamos dizer assim, uma outra tecnologia aqui, as bases modernas. A montagem da junta não tem muito segredo, por quê? É só você fazer aqui o casamento perfeito da junta. Só que nesse caso aqui está errado. Então aí tem que virar ela, porque ó, 3 furos e 1. Então aqui ó, 3 furos e 1. Agora deu certo. Então monta ela assim. Na hora de colocar a base, tem que prestar atenção
que esse início desse rasgo é o que vai estar apontado aqui pro giclê de lenta. E aí então desce os parafusos. E não aperta muito, porque é fraco aqui, ó. E aí se você apertar muito, puxar a rosca aqui, aí vai ter que fazer aqui uma bucha, alguma coisa assim. Uma outra coisa que você pode fazer, ó, esse carburador, ele já é tá bem grosso aqui, ó. Tem carburador que não dá mais para você fazer a plana. Um artifício que tem dado resultado, você pode colocar duas juntas dessas daqui. Você cola uma na outra bem colado, para não dar entrada de ar, e monta. Uma coisa que tem dado resultado. Se é correto, se é bonito, não sei. Eu só sei dizer que é o que tem funcionado quando você tem um carburador que ele está um pouco empenado e você já não tem mais como fazer aqui a plana. Porque se você continuar planando, isso aqui vai ficar um papel. E a hora que você apertar vai quebrar. Então, às vezes compensa colocar duas juntas do que de repente você ter que trocar o carburador. Se você tem para trocar, beleza. Se não tem, é um artifício que pode dar certo. Agora eu vou colocar a base e parafusar ela. Na hora de parafusar esses dois parafusos aqui, desce esse, desce aquele até encostar, até você perceber que assentou. Aí você aperta esse, aperta aquele, aperta esse, aperta aquele, um pouquinho para essa base descer bem plana. Descer bem plana. Porque senão desce mais aquela e essa aqui ela fica torcida. Aí você vai tentar apertar aqui, o que vai acontecer? Você vai puxar a rosca do carburador. Então você fazendo um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, ela vai descer reta, vai fixar bem e não vai ter entrada de ar. Se você tiver não tenho certeza se está vedando ou não, o que você faz? Vai e coloca uma luz aqui dentro e olha por aqui, para ver se, na junta aqui, para ver se está passando a luz. Passou a luz, tem empeno, tem algo torto, e aí tem que ver o que está acontecendo. Se plana, se a junta vedou. Isso acontece muito quando você tem uma junta só. Porque hoje, eu não sei se a fábrica está economizando papel, mas as juntas estão cada vez mais finas. Então, às vezes, você tem que compensar de alguma forma. Depois que você ter certeza que aqui entrou, não tem entrada de ar, tá tudo certinho, ela fixou bem, apertou bem. Então aí a gente vai para regular isso aqui. É uma bolinha que vai aí de ferro. E aqui ela tem uma aqui dentro e uma outra aqui. Essa aqui, ela tem que estar limpa. Se ela tiver com marquinha de ferrugem, esqueça. Não vai dar certo. Ela tem que estar limpa. E brilhante. Quanto mais brilhante, melhor. Se conseguir nova, melhor ainda. Ela vai aí. Depois vai entrar esse tubinho aqui, que é o que vai fazer a transferência de combustível daquele furinho ali. Daquele furinho ali para tampa, para injetar em cima aqui. Depois que coloca o tampão aqui, e eu já coloquei a haste também, é uma haste curta, igual eu havia falado, e volto a dizer que por isso eu tenho que ter aqui um pino de 11, eu tenho que cortar ele, senão a minha lenta não abaixa. Mas enfim, fazendo o teste com água mesmo. Coloco aqui um pouco de água e vou como se eu estivesse acelerando até o final, borboleta toda, zero a borboleta toda. E eu faço isso umas 3 vezes e então eu seguro todo aberto, borboleta vertical. E eu tenho que observar se aqui a água não vai voltar. Se você quiser fazer com gasolina também vai dar certo. Ela tem que parar por um momento aqui. 5 segundos em média. Se ela voltar,
Significa que a esferinha que tem aqui dentro, ela não está bem assentada. Aí você pode pegar um parafuso que entre ali, tipo esse, por exemplo, e você bate na esfera e vai rodando o parafuso. Bate na esfera e vai rodando o parafuso, não com muita força, tem que ser uma força bem de leve. E aí então, o que vai acontecer? Você vai fazer nesse assentamento, coloca o pino e refaz o teste. Acelera umas 3 vezes para encher o canal e aí segura tudo aberto para ver se não vai voltar. Quando parar de voltar a água ou a gasolina, tá ok. Às vezes você fazendo isso só nessa daqui já resolve. Às vezes você tem que tirar esse tampão que está aqui e fazer nessa daqui também. Aí tem que fazer nas duas. Cada situação é uma situação. Se ela estiver travada, essa aqui por exemplo estiver travada, já não vai injetar. E aí você tem que ver o que se aplica à sua realidade. Feito isso, ok. Já vai estar injetando e vai estar segurando aqui a injeção. Isso quer dizer que está ok. Agora a gente vai com a parte da tampa e o ajuste da boia também. Aqui eu prensei o injetor, só que esse injetor está errado. Por mais que é um injetor novo, a gente tem que trabalhar ele porque ele está errado. Nessa posição ele pode sifonar combustível e aí acontece aquela situação, você tem um carro gastando um monte e aí você não sabe o porquê. Ou talvez nem imagina o porquê. E pode ser simplesmente isso daqui. Se você pegar ele e entortar ele para baixo, que assim, ele vai parecer um econostat. Para isso não acontecer e ele funcionar só quando tiver que funcionar, a gente vai ter que acertar ele. Paralelo à tampa aqui, ele tem que ficar com a curva dele para cima da tampa, um pouco, na mesma direção. Evitando assim um sifonamento de combustível indesejado. Então a curva dele fica um pouquinho para cima. Aí você olhando ele aqui assim, você vai ter mais ou menos essa situação. Que já é para evitar isso aí. Existe uma medida específica, mas eu andei analisando aí. E se você colocar ele um pouquinho escondidinho para cima da tampa assim, já resolve o problema. Existe um modelo assim, mas eu não achei. Então, acabei comprando esse modelo aqui. Depois é só ajustar o alvo do jato, que tem que ser vertical. E aí tá pronto. Depois de fazer os ajustes, você vai ter essa situação aqui. Uma outra dica que eu dou é o seguinte: dupla carburação, um carburador, é muito importante ter isso aqui. Isso aqui evita transtornos medonhos quando você tem esse filtrinho na entrada do carburador. Porque é aquela história que eu já comento faz tempo. Que é qual? A mangueira de silicone, ela tem a parte ruim, que ela resseca e fica muito dura. Porém, você tem aquela questão que ela não trinca, ela não racha, ela não esfarela. Tem quem gosta? Tem. Tem quem não gosta? Tem também. É obrigado a usar? Não. Usa quem quer. Porém, aquela mangueira de injeção eletrônica e tal, ela com o tempo ela começa a soltar um pozinho que ele vai entrar aqui dentro e vai se alojar aqui na agulha e a agulha vai travar. Se trava fechada, menos mal. Se trava aberta, aí complica um pouco. Então, aí vai de cada um. Por várias razões, eu prefiro a de silicone, porque uma que se o carro para, eu olho ali na mangueira, eu já sei se é bomba, para mim já facilita o diagnóstico. E é uma mangueira que é segura, tanto que eu uso, já vai fazer 12 anos.
Desde que eu conheci, eu nunca mais parei de usar, com a abraçadeira sempre. O que acontece? Com isso daqui, evita transtorno. Porque se não é a mangueira soltando uma fuligem, você tem às vezes a própria bomba de combustível já velha soltando também. Ou até de repente o filtro de combustível. São N situações. Então é aquela história, é melhor ter do que não ter. E aí ficar se batendo com a dupla carburação, porque aí é um problema. Se entra um pó aqui, a outra já vai funcionar, essa aqui não vai, e aí fica uma loucura, tá? Além de você regular aqui esse injetor, né, que tem a posição dele, tem uma outra questão também aqui que é o quanto que vai injetar na dupla, que geralmente aí é 0,90 a 1,25 ml. E isso é feito aí num procedimento que você vai medir quanto que está injetando aqui. Geralmente com um injetor 60 ele chega a 1,25. Quando tá, eu coloquei o 50 aqui, o injetor 50, eu não vou usar mais o injetor 60. A partir de agora eu passarei a aplicar sempre o 50 na dupla carburação. E o que vai acontecer? E aí você consegue fazer a regulagem aqui, ó. Quanto mais para fora esse pino, por exemplo, assim, geralmente é uma regulagem padrão. Coloca lá e aí depois, se precisar de um ajuste, é só rodar essa porquinha preta aqui e vai dar certo. Tá? Então cada situação é uma situação. A outra já não permite muito essas regulagens. Então eu já prefiro essa aqui. E aí eu deixo aqui nessa posição aqui também, ó, muito igual a outra. E aí eu já consigo ver se vai dar certo ou não. Então a montagem aí ela não é dificultosa, é igual qualquer outro carburador, não tem dificuldade. Diferente do Venturi 26 que está aí dentro e as borboletas 34. Esse furo aqui está 1 milímetro, mas eu vou mudar ele para 1,5 milímetro ou 1,5 milímetro. O que vai acontecer então? É isso aí que vai ser feito. De resto, é tudo igual, é um carburador normal. A base, só foi mudado a base. A base é do Fusca Itamar, certo? E das Kombi moderna, é tudo igual. Esse corpo é antigo. Essa tampa eu nem sei de onde que eu peguei também. Enfim, é um pedaço de um com a metade do outro. E vai funcionar, tá? Se a pessoa fala que não funciona é porque ela tem um conhecimento muito pouco sobre, ou ela quer te enganar. E a borboleta 34 é possível fazer. Mas nem todo mundo vai querer fazer uma borboleta 34 na base moderna. Enfim, então agora aqui eu tenho a base moderna, 34 milímetros, um Venturi 26. Aqui eu abri um pouquinho para dar mais para facilitar a entrada de ar. E chegou ao final. Alguém aí no comentário vai querer saber qual é a configuração de giclagem que eu vou usar aqui neste carburador. Antes de eu falar de giclagem, eu vou dizer a regulagem da boia, o nível da cuba. Nesses carburador aqui, como eu regulo? Eu coloco ele na vertical assim, e com a boca mesmo, eu assopro aqui. Se ele vertical assim travar, significa que tá ok. Se eu vou voltando ele nessa posição, e ele já libera, e eu vou assoprando e vou indo, e aqui quando eu coloco ele no vertical ele trava, significa que tá ok. O nível da cuba tá ok. Eu faço isso nos dois. Uma outra situação que você pode ter também é as juntas de carburador da Frag. Elas são mais grossas, eu prefiro usar porque elas são mais grossas e veda melhor. Aí coloca a junta, igual tá aqui. Não precisa necessariamente você parafusar.
Você simplesmente fecha, aperta bem com a mão e assopra. Deu certo, o que você faz? Ou de repente está ali no vertical, mas ele está passando um pouquinho para poder fechar. O que você faz? Vem aqui, coloca os parafusos, que quando der no vertical ele vai dar bem certinho, tá? Então não tem muito segredo. Ele tem que vedar quando o carburador estiver reto assim. Vedou aqui, já era. Você pode montar que o nível da boia vai estar ok. E o nível da cuba também, tá? Uma outra situação, vamos falar de giclagem agora. Eu estou usando nesse aqui, Venturi 26, não tem econostat, aqui o negócio tá direto. Eu tenho aqui um injetor 60, eu tenho o respiro ali 110, eu não uso mais o 100, porque ele enriquece muito cedo e para mim isso não é interessante. O 115 de respiro, eu não gostei dele porque ele entra muito tarde o principal e eu quero que entre um pouco antes. Então o melhor que dos dois mundos aí que eu achei foi o 110, então foi o que eu coloquei. 50 no injetor, 110 de respiro. O fixo aqui é 100 nos dois. Aqui eu vou ter giclê de marcha lenta. Eu vou começar com 50. Geralmente eu uso 52, mas eu vou começar com 50 porque eu tenho aqui nessa reta desse negócio aqui, desse tampãozinho aqui, eu tenho um giclê 185. Aí você vai falar, nossa, mas um giclê gigante. Verdade. Só que o meu Venturi aqui, ele não é 22 e não é nem 24, ele é 26. Então vai dar falta. Então eu tenho que ter um giclê grande para compensar a falta na baixa. Aí vai ficar, eu vou tentar regular esse parafuso aqui e a marcha lenta não vai cair, porque está muito rico. Então eu diminuo o giclê de marcha lenta. Se o 50 não ficar bom, a gente vai para o 47,5. E aí você trabalha aqui e não mexe o principal. O principal deixa ele quietinho lá, por quê? Porque a hora que você estiver numa BR que você tacar o pé, aí o carro vai andar como se não tivesse amanhã. A ideia é essa, por isso que não tem econostat, não tem nada. O negócio aí tá direto, por causa disso. Que a gente vai querer viajar com o carro também. Então, e dentro da cidade vai ficar legal, porque com 50 não vai dar excesso. Uma outra coisa que eu vou comentar, que é importante, o giclê de marcha lenta, ele tá um pouquinho para fora. Desse aqui e desse aqui também. Esse aqui até ele tá um pouquinho mais para dentro. Quando você for colocar, que você comprar um carburador e você for lavar ele, fazer um serviço parecido com esse daqui, você tem que prestar atenção se o giclê de lenta ele não está prendendo aqui. Porque às vezes você pode ter um desgaste lá no fundo do canal, e aí você coloca o giclê de lenta e o carro não funciona, e aí você fica louco. Aí você vai dizer, ah, mas dupla carburação não presta, não sei o que, aquela coisa toda. E às vezes o giclê de lenta ele não encosta lá e o carro fica ruim. Aí você vai aqui, tira o giclê de lenta, liga o carro sem o giclê de lenta e o carro dá uma lenta. Você coloca o giclê de lenta, você não consegue lenta. Às vezes o problema tá ali. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas aí dentro, ó, lá no fundo, tem uma marquinha lá, ó, parece um outro patamar. Que é onde vai acontecer o quê? Aonde vai entrar o giclê de lenta. Só que aí, se ele não entra, se essa pontinha aqui, ó, se essa pontinha aqui não encaixar lá no furinho, o que acontece? Você não consegue uma marcha lenta, o carro fica horrível. E aí você fica doido e bem no final, por causa disso. Então na hora que você estiver apertando, é desejável que tenha esse espaço aqui, ó. Tanto é que já tem até uma cavinha. Se não tiver, e você perceber que encostou aqui, mas ele não deu uma tração legal aqui, é bem provável que você vai ter que trocar o carburador ou tentar um giclê de lenta que a ponta seja maior. Por exemplo, aqui, ó,
Ó, esse aqui, ele já travou, eu não consigo apertar ele mais com a mão. Ó, ele tem aqui uma distância, ele ficou para fora. Se ele entra todo lá para dentro, lá é bem provável que o corpo aqui tá com problema. Eu não sei se tem como recuperar aqui esse canal, mas se não tiver, a solução é trocar por um outro carburador. Então tem que estar atento a essa questão. Tem que ficar o gicle de lenta um pouquinho para fora. Igual acontece nesse, ó. Esse aqui ele já está mais para dentro. Talvez com um pouco mais de desgaste eu já vou perder esse corpo aqui. Inclusive esse aqui não, tá bem para fora. Tá? O importante é que ele tem que tocar o fundo lá. Se não tocar, é problema. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo.